Amados irmãos em Cristo, trago-vos uma mensagem especial da parte de Deus, proveniente da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, que diz: E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então aí é que sou forte. Diante disto, para nossa meditação proponho o seguinte tema: benefícios da graça divina. Benefícios da graça divina. O apóstolo Paulo, no verso 7, revela-nos que foi colocado nele um espinho na carne, com a finalidade de que ele fosse humilde e não se exaltasse, por causa da grandeza das revelações na vida dele. Como, por exemplo, citamos a sua conversão, onde ocorreu uma revelação de Cristo, e isso está narrado em Atos 9. Em relação ao espinho na carne, existem especulações, porém não se chega a uma conclusão definida. O teólogo Dr. Russell Shedd cita o sofrimento físico ou doença como malária, problema com a visão, epilepsia, forte dor de cabeça, etc., ou tentação. No Antigo Testamento, espinhos significam inimigos, Números 33, 55. Então o apóstolo Paulo, insistentemente, pediu 3 vezes que Deus o livrasse do espírito, porém Deus não o livrou. Em vez de livrá-lo, Deus cobriu o sofrimento de Paulo com a sua graça maravilhosa, dizendo: a minha graça te basta. A semelhança do sofrimento do espinho na carne e essa pandemia do sofrimento do Covid-19. É isso que nós estamos vivendo hoje, a semelhança desse sofrimento. Jesus disse na sua graça sacerdotal, na sua oração sacerdotal, intercedendo por nós: não peço que os tires do mundo, e sim, Pai Celeste, que os livres do mal. Com certeza, essa deve ser a nossa oração diante do Covid-19, para que Deus não nos guarde deste mal, que é a pandemia do sofrimento do Covid-19. Maravilhosa graça, através dos benefícios, portanto, o primeiro benefício da graça divina, diante do espinho na carne e da pandemia do Covid-19, é a presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Como percebemos a presença de Deus na nossa vida? Ouvindo a voz do Senhor que diz: a minha graça te basta. A presença de Deus muda a nossa perspectiva de deserto e sofrimento em Éden, paraíso de bênçãos. Então Deus, com a sua graça, em meio ao sofrimento, transforma dores e aflições em bênçãos. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 51, verso 2, diz que Deus, pela sua graça, chamou a Abraão, pois ele era único aos seus olhos. Também o abençoou e o multiplicou. E no verso 3 deste capítulo 51, vemos a manifestação dessa graça. Deus transformar o deserto do sofrimento em regozijo, alegria e som de música. E ele diz no verso 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Também o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar, além das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá?
Se estivermos nas mãos de Deus, estaremos totalmente seguros. Deus agindo com a sua graça curativa e protetora na pandemia do Covid-19, quem o poderá impedir? Realmente estaremos abençoados e seguros. O segundo benefício da graça divina é a presença graciosa de Cristo na nossa fraqueza. Ora, se Cristo está presente na nossa fraqueza, então, quando sou fraco, aí é que serei forte. A presença dele nos fortalece como crentes em Cristo. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não só nos fortalece, mas além de nos fortalecer, ele também nos abençoa na nossa fraqueza, como diz no verso 9. Por isso o profeta Abacuque afirma, no capítulo 3, versos 17 a 19, que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor, me exulto no Deus da minha salvação. Venha o que vier de ruim. Naquele tempo e hoje, o profeta Abacuque diz que mesmo assim nós devemos nos regozijar em Deus, sabendo que nele estaremos salvos e seguros em Cristo. Quando isto passar, quando essa pandemia passar, tudo isso passar, em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, aqui diz Romanos 8,37. Então, sem dúvida, o Senhor Deus nos conclama, Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a bênção, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Paulo diz: não só dai graças, mas no verso 9, no verso 10, ele diz que nós devemos ter prazer nas nossas fraquezas e momentos difíceis, porque Jesus habita nelas. E nós seremos assim fortalecidos. Então Romanos 8,28 diz: sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que, sem dúvida, o profeta Abacuque, no verso 19, diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, isto é, veloz e elegante, renova o vigor da nossa fé em Cristo, nos garantindo a vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.